Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Nós vamos falar sobre a definição do fluido. Definição do fluido. Primeiro volume da obra. É uma lição muito importante. Já li muito essa lição, muitos benefícios me trouxe para muita gente também. A definição do fluido. No calor, que é um fluido, está uma infinidade de fluidos diferentes uns dos outros. Assim, dentro do calor, estão todos os fluidos e todos diferentes. A diferença existente entre os seres humanos, diferentes uns dos outros, está no fluido, porque cada um tem o seu fluido diferente. A origem das cores é devido aos fluidos serem diferentes. Uma mãe que tem vários filhos, apesar de oriundos da mesma matriz, são diferentes. Logicamente, deveriam ser todos iguais, mas não são, porque cada um tem o seu fluido. Assim sendo, todos são diferentes. Depois da pessoa imunizada, a imunização racional apanha o fluido que deu origem à pessoa e o leva para a planície racional. Esse fluido que deu origem a essa pessoa, permanecendo deformado, torna a nascer aí na Terra e, sendo imunizado, volta ao seu lugar de origem, que é a planície racional. O racional superior fala no livro, Porfírio, depois da pessoa imunizada, a imunização apanha o fluido que deu origem à pessoa e o leva para a planície racional. Depois da pessoa imunizada. Isso acontece em vida, Porfírio. A imunização racional apanha o fluido que deu origem à pessoa e leva para a planície racional. Isso acontece em vida, né? Claro, porque a vida é contínua. A vida não acaba. Primeira regra do entendimento, a vida não acaba. A pessoa hoje existe de uma forma, amanhã existe de outra. E o que nós não sabíamos, que nesta definição do fluido, o racional superior, claramente, depois de 40 anos eu cheguei a esse claramente, mas demorou muito. Mas tudo bem, aonde a gente achava até que haveria uma contradição. Porque nós, quando lemos esta definição do fluido, nós nos ligamos no fluido que nós conhecemos. E ele está falando dos três. Ele está falando dos três fluidos e não de um apenas. Vejam que a imunização vai pegar o fluido, não resta a menor dúvida, que é o fluido racional. Nos fascículos adiante, o termo que ele usa é corpo de energia racional, ou raciocínio. Mas ele começa com a definição do fluido. E por isso é que ele fala, olha, no calor estão todos os fluidos. Por que que no calor estão todos os fluidos? Porque uns tantos habitantes do mundo racional, progredindo por conta própria, perderam as virtudes, e estas virtudes, vidas, que se transformam em outras vidas, e estas vidas foram formando um foco de luz. E nesse foco de luz começou a gerar calor. Então, dentro do calor, foi feita a máquina do raciocínio. E normalmente a gente não vê isso. Meus amigos da termodinâmica, cientistas, apenas fazendo um parente rápido, eles não consideram isso. Hoje seria uma tese de mestrado espetacular, porque no calor você tem a vida do habitante do mundo racional. Tanto tem que, vamos entender numa simples comparação, você põe os ovos embaixo da galinha, a galinha gera calor, o ovo choca, evidentemente galado, né? Tem que ter a semente lá dentro do ovo. Se não tiver, ele não vai brotar, né? Não vai nascer o pintinho. E aí, então, o calor é que vai promover a formação
daquela pessoa, ou daquele bicho, ou daquele ser. A classe de animal irracional é a mesma da classe do animal racional, porque tudo aqui embaixo é bicho. Então nós temos o fluido racional e o fluido elétrico e magnético, que é a vida da planície. Isso é para a gente poder estudar bem e entender. O livro ele é espetacular. A metodologia usada pelo racional superior, às vezes a pessoa acha até que é contradição, mas não é. Já explicamos isso aqui, não há contradição. O nosso entendimento é que vai se aprimorando. Então, o fluido racional, ou seja, o corpo de energia racional, falando o termo assim que os estudantes já conhecem. O raciocínio, que é o fluido que ele define aqui, ele está definindo o raciocínio, com a palavra, que é o fluido racional. Este fluido forma um conjunto fluídico, elétrico e magnético com os dois, que são as vidas da água e da terra. Então, o corpo de energia que forma a pessoa na matéria, em qualquer classe, porque todos seguem o mesmo processo, não importa a classe, se é racional ou irracional, a mecânica é sempre essa. Eles que já desceram de classe, o fluido vai gerar o cidadão. Já fiz a comparação aqui com Galinácio, não é? Então, ali é um ser. Aquele ser que está ali tem o fluido racional, que é a pessoa que desceu, e tem o fluido elétrico e magnético, que é a vida da água e da terra. Ou seja, formou-se um conjunto de 3 fluidos. Eu confesso para todos vocês que eu sempre li o conjunto fluídico eletromagnético como sendo elétrico-magnético. Eu esquecia, eu não considerava que o conjunto que ele está falando, e aí fica aquela velha história, o entre linhas, né? O fluido racional, que é o corpo de energia racional, é que ele define aqui, que está no calor. Então, a gente passa isso mais ou menos adiante, aí vai dizer assim, mas como que pode, no calor, estar toda a definição do ser, ou a mecânica racional? A mecânica racional está dentro do calor. Compreendido? Eu pelo menos até então, eu vejo assim. Se houver alguma mudança, vai ser para melhor, sempre. Nosso entendimento na cultura racional sempre vai para melhor. Pode não estar completo hoje, mas amanhã estará mais completo ainda. Então, a formação da pessoa, ou daquele ser, o ser é sempre o mesmo a nascer e a morrer. A ferramenta da natureza, a categoria, a classe, isto é das vidas do bicho, na categoria que cada um fez por onde merecer. Mas o fluido racional está dentro do calor. Então, dentro do calor está toda a mecânica racional, dentro do calor está toda a mecânica racional, ou seja, o raciocínio e a definição. Por isso, a imunização esfria o fluido que está dentro do calor e leva de volta para a planície racional. Está claro isso? É isso que o texto diz aqui, Luiz Cláudio? Só para retornar, a imunização racional vai pegar este fluido, que ele define aqui, e vai levar de volta para a planície racional. Alguma dúvida a esse respeito? Então, no caso aqui, o fluido racional, a energia racional, o raciocínio, vamos dizer assim, depende do calor, porque está ligado a esse corpo de matéria eletromagnética, não? Desculpe, ele não depende do calor, ele forma o calor. Ele é que é o culpado, o causador do calor. Porque o calor é formado por quem? Não é o foco de luz? Esse foco é formado de quê? Das virtudes dos racionais,
que é o raciocínio que vai ser formado ali. Deus, o verdadeiro Deus, organiza dentro deste foco, aí é que nós começamos a entender o foco, que é a formação de todas as vidas que passam a existir em função deste fluido racional, que no princípio a categoria era uma só. Depois, conforme as transformações da água e da terra, aí segue as leis da natureza, que são os fluidos elétricos e os fluidos magnéticos. Aí, então, a gente vê a deformação, a degeneração, se aplica toda essa regra. Mas primeiro o causador. Então, o conjunto fluídico, elétrico e magnético, em todas as letras, sem medo de errar nesse aspecto, é formado pelos 3 fluidos e não apenas 2. É isto que eu queria deixar bem claro, e que muita gente, ao estudar a cultura racional, eles vão dizer assim, mas era isso que eu não tinha entendido ainda. Porque eu tenho muita coisa para estudar a respeito disso. Porque eu sempre busquei no primeiro volume o que era o raciocínio, onde estava a definição do raciocínio. Está aqui. Você falou, é 3 porque o eletromagnético está deformado, ele era racional, era o fluido racional, não é isso? Exatamente. Então, quer dizer, estudando e lendo e relendo o livro Universo e Desencanto, principalmente essa lição de definição de fluido, Porfírio, ela é espetacular, né? O Racional Superior diz aqui, mas só um trechinho, só para acrescentar. No fluido está tudo de bom e tudo de mal. O fluido bom produz o bem e o fluido mal produz o mal. A pessoa imunizada pelo fluido bom, o fluido mal não penetra no corpo e fica a pessoa livre de qualquer espécie de enfermidade, como câncer e outras doenças mais. O fluido penetra pelos poros, pela respiração, pela alimentação. E daí é que surge o bem e o mal. O fluido penetra pelos poros, pela respiração e pela alimentação. Então, quer dizer, a energia racional, o fluido racional penetra no nosso corpo e faz uma, né, deixa a pessoa... Exatamente, a imunização racional, que é o conhecimento, é que vai fazer todo esse processo. Mas ainda tem complementos aí, doutor Carlos. Rapidinho, o nosso tempo hoje é bem pequenininho. É verdade. Essa questão do calor, né? A questão da termodinâmica é interessantíssima. E o racional sempre fala que o fluido reproduz sempre o mesmo ser e os corpos fluídicos de cada ser estão dentro do calor, né? Isso ele fala sempre na obra bastante, e a nossa compreensão vai melhorando, né? Porque a gente vai se lapidando, vai lendo e relendo, e é uma meditação, vai refletindo, vai conseguindo enxergar mais coisas. Muitíssimo interessante, né? Eu já citei outras vezes aqui referências védicas, né? Que Deus é como o sol, que produz luz e calor. Luz é conhecimento e calor é amor. Mas aí está no sentido metafísico já transcendental, né? Isso no histórico do Ocidente também tem. Mas aqui a questão que eu vejo principal é com relação a fogo, né? A nossa áurea, enquanto a gente está aqui, é uma áurea eletromagnética, ela é plasma. Plasma, a ciência diz que é uma sopa de elétrons. E fogo também diz que é uma sopa de elétrons, né? Acende um fósforo assim, começa a queimar o que for combustível, né? Interagindo com o ar. E é uma coisa muito interessante. No caso, o fogo é um elemento metafísico, um elemento astrológico, né? O fogo, na astrologia, está relacionado a todos os movimentos dentro do corpo, os movimentos dentro da mente, né? Quando Carl Gustav Jung, quando analisou a astrologia e viu que era uma verdade, não uma pseudociência nem uma ciência, mas uma ciência natural da natureza. Tanto que a gente continua com tudo escrito na palma da mão. E o racional ensina uma coisa superior, porque o artifício está atrapalhando a gente, né? Então, na mente não educada racionalmente, é impulsividade, o fogo. Mas educada racionalmente é intuição. Intuição já liga direto, né? Raciocínio intuitivo, intuição
aliada à razão, não contrária às normas da razão, aí é o desenvolvimento daquela partícula nossa que está na mecânica racional, né? Ele diz que a última virtude formou a máquina do raciocínio, a última virtude é a mecânica racional. Então isso tudo fecha, né? Fecha brilhantemente. O fluido racional, que foi a sua frase aí, o corpo de energia racional está dentro do calor, toda a mecânica racional. Completamente certo no meu modo de ver, né? Isso aí é uma questão de compreensão. É racional para mim até o caroço. Fluido elétrico e fluido magnético são derivados da energia racional, do fluido racional que se degenerou. E o Cláudio falou aqui que o fluido bom entra no corpo da pessoa e melhora a vida. Você lendo e relendo o livro Universo em Canto, você vai recebendo esse fluido bom, e aqui no livro diz: as doenças nervosas serão curadas por meio do fluido bom, por meio da imunização racional, através da leitura do livro Universo em Canto. Então, hoje o mundo está todo nervoso, mas vai acalmar quando todos lerem o livro. Então, se você está nervoso, tem doença nervosa, está aqui a solução. Livro Universo em Canto. Leia, não perca tempo. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like, se inscreva no nosso canal. E outra vez, leia o livro Universo em Desencanto.